Meus amados irmãos, nesta noite, com a ajuda de Deus, nós vamos fazer uma breve meditação no texto lido, a cura. Nós falamos no lado teológico, faz dias já, e hoje nós vamos falar no lado prático, com a ajuda de Deus, da lição. Os irmãos sabem que toda escritura é divinamente o quê, irmãos? Inspirada. E proveitosa. É assim ou não é? Tem um proveito, tem uma lição moral, uma lição espiritual. São histórias que trazem lições morais e lições espirituais. E a primeira lição que nós vemos aqui está no capítulo 3, versículo 1 de Atos dos Apóstolos. Atos 3 e 1. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Muito bem, somente até aí. Meus irmãos, o que foi que Pedro e João foram fazer? O que foi que Pedro e João foram fazer no templo? Orar. Primeira coisa que eu aprendo aqui é que Deus nada faz a não ser em resposta de quê, meus irmãos? De oração. Alguém pergunta, geralmente alguém murmurador pergunta, por que é que Jesus não está fazendo maravilhas? Por que é que Jesus não está operando coisas grandes? E esse próprio que diz isso não ora 5 minutos. Não ora 5 minutos. Então, irmãos, o Senhor, para fazer maravilha, é preciso que ouça o clamor do seu povo. Por que Deus fez assim, eu não sei. Ele poderia fazer sem precisar da gente orar? Poderia ou não poderia? Mas ele não faz assim. Ele primeiro espera que a igreja ore. A igreja orando, o céu se abre e as maravilhas aparecem, irmãos. Dediquemo-nos mais à oração. Dediquemo-nos mais ao clamor. Dediquemo-nos mais a buscar a Deus, para que o céu se abra. Meus amados irmãos, dizia John Wesley, que Deus nada faz, a não ser em resposta das orações. Mas, irmãos, vamos usar a natureza, tomar um exemplo da natureza. Os irmãos sabem que para haver chuva, primeiro tem que haver o quê? Não sabem que a chuva, ela tem três processos. Primeiro processo, nós aprendemos isso no tempo que a escola não era paulo-freireana. Naquele tempo as pessoas aprendiam as coisas. Hoje está provado pela pesquisa que o método Paulo Freire acabou com as escolas do Brasil, porque o aprendizado hoje é o mínimo possível. Não é verdade, irmãos? É o aprendizado comunista e isso trouxe um grande prejuízo. Por sinal, hoje não pode mais nem reprovar um aluno. É assim ou não é? Tem que passar sem sabedoria, sem conhecimento. O importante é passar, seja lá como for. Não sabe nem assinar o nome, mas já está no fundamental, já está na faculdade. É coisa mesmo diabólica, maligna. Então, meus amados irmãos, mas quando a gente era menino, aprendeu que para haver chuva, tem 3 movimentos. Primeiro, quem sabe dizer, para haver chuva, a primeira coisa, o que é que acontece, irmão? Qual é a primeira coisa que acontece na natureza? É a evaporação. Só pode haver água no céu se a terra, se os mares evaporarem água. A água, ela evapora. E ela sobe no calor, na quentura, ela vira vapor e ela sobe. Lá em cima, ela se transforma em nuvens. Então, ela chama-se ali, quando ela se transforma em nuvens carregadas, se chama o quê? Quem sabe a segunda fase? Condensação. Ela condensa. E a terceira fase, quem sabe dizer qual é a terceira fase? Precipitação. Primeiro ela sobe, depois ela condensa e depois ela se precipita, ela cai. Então assim é Deus. Deus trabalha assim. Para descer, primeiro precisa subir. Primeiro precisa subir. Para Deus mandar chuva de graça, para Deus mandar chuva de bênção, é preciso que os crentes dobrem os joelhos e mandem vapor para o céu, vapor de oração. Glória a Deus. Se não houver a evaporação, vai haver chuva? Se não houver a evaporação, vai haver chuva, irmão?
Não, para haver chuva tem que haver evaporação. Assim, para Deus operar, é necessário que haja oração. A evaporação é a oração da igreja. Pedro e João iam para o templo orar a Deus, oferecer orações ao Senhor, irmãos. A grande tragédia da igreja odierna é a falta, entre outras, é a falta de oração. O pessoal não chega mais, a vida moderna, a vida pós-moderna, não é? Muita gente não vem mais a culto de doutrina porque mora longe, culto de oração, para chegar mais cedo. Isso há 40 anos era mais fácil, há 50 anos era mais fácil, porque primeiro os lugares eram pequenos, os lugares eram menores, tudo era mais perto. E havia o amor, a dedicação, as pessoas vinham a pé. Eu alcancei ainda o tempo, muita gente descendo a ladeira do Martírio e subindo a pé para vir para o culto de doutrina, mas para chegar cedo para orar. Hoje em dia as vigílias de oração mudaram. As vigílias de oração não são mais vigília de oração, é vigília de zabumba. Glória a Deus, a noite toda ela é bebê, parece até outra coisa. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Ninguém ora de joelhos, ninguém tira uma hora de joelhos, ninguém tira uma hora de clamor, a zabumba batendo e traz 10 cantores, 5 pregadores. Não, isso não é vigília. Vigília é uma hora de joelho e uma hora cantando e ouvindo a palavra. Uma hora de joelho e uma hora cantando e ouvindo a palavra. Uma hora de joelho e uma hora cantando e ouvindo a palavra. Quem pode dar glória ao nome de Jesus, irmão? Aí é vigília de oração. E ainda mais no intervalo, uma panela de munguzá. Glória a Deus. Ou arroz doce. Aí enche empanzina logo a barriga, desgraça logo tudo. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, só pode haver chuva se houver evaporação. Só pode haver chuva se houver evaporação. Se os crentes mandarem vapor para o céu, vapor de oração. Por isso que a igreja primitiva recebia muito poder, muita graça, porque os crentes primitivos oravam sem cessar. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Pastor, mas eu não tenho vontade de orar. Ore sem vontade mesmo. Repita o Pai Nosso várias vezes, de joelhos. Repita o Pai Nosso. Foi a oração que o Senhor ensinou. E depois, cláusula por cláusula, vá meditando. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E ali Deus vai lhe inspirando, Deus vai lhe desenvolvendo, Deus vai soltando a sua alma. E uma hora vai ser pouco nos pés do Senhor Jesus. Você sabe qual é a taxa mínima da oração? Você sabe qual é a taxa mínima da oração? 1 hora. Jesus disse, não pudeste velar comigo nem uma hora. Nem uma hora. Quer dizer que é a taxa mínima. Louvado seja Deus. Por dia você tem que dedicar pelo menos 1 hora na presença do Senhor, com a oração e a sua palavra. Então, irmão, primeira coisa que eu aprendo aqui é que na igreja primitiva havia muita o quê, irmão? E havendo muita oração, vai haver muito milagre. Vai haver muito poder. Vai haver muita maravilha. Nós estamos orando pela nossa escola bíblica. Nós estamos orando pela nossa convenção. Igrejas têm feito jejuns, outras têm feito vigília de oração, pedindo a Deus um derramamento. Eu quero ver cego andar, cego ver, mudo falar, deficiente andar. Eu quero ver Deus fazer maravilha, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, irmãos. Ele mudou? Não, ele é o mesmo. Jesus ainda pode fazer cego ver, irmão? Pode ou não pode? Mudo falar? Pode ou não pode, irmão? Pode. Deficiente andar? Pode ou não pode, irmão? Pode, o Senhor pode fazer isso. Mas depende de oração, depende da igreja clamando. Se o vapor subir, a chuva vai descer copiosamente sobre a igreja. Então outra coisa que eu aprendo, irmão, é que ele era coxo, segundo versículo. Glória a Deus. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, Muito bem, somente até aí. O rapaz era coxo desde o ventre de quem, irmãos? Da sua mãe. Pastor, o que é que eu aprendo aqui teologicamente, espiritualmente? É que os seres humanos, eles são deficientes. Eles sofrem de aleijões, não só de aleijões físicos, mas todos nós sofremos de aleijões, o que, irmãos? Espirituais. A deformação genética. Onde foi que foi produzida a deformação das perninhas daquele rapaz? Onde foi que ela foi produzida, irmão?
A Bíblia diz onde foi que ela foi produzida? No ventre de quem, irmão? Sua mãe. O que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que a humanidade está deformada, não é apenas pelo ambiente. Existe alguém que diz assim que a criança, existe uma filosofia antibíblica que diz que a criança é uma folha em branco. A sociedade e a família é quem vai escrever o caráter, é quem vai escrever se a sociedade e a família aperfeiçoam, ou para pior ou para melhor. Mas os aleijões morais, os aleijões espirituais já vêm de onde, irmão? Já vêm de onde, irmão? Do ventre, irmão. Por exemplo, Caim. Teve gente mais ruim do que Caim? Me ajude. Teve gente mais ruim do que Caim? Matou quem, meus amados irmãos? O seu irmão Abel. E quem foi que influenciou ele a ser ruim? Quem foi que influenciou? Porque alguém diz que a pessoa só é ruim por causa do ambiente, por causa de onde mora. Não, irmão. Tem gente que mora em lugar péssimo e é uma pessoa boa. E outros moram em lugares bons e são péssimos. Por quê? Porque os aleijões, biblicamente, teologicamente, os aleijões da alma, os aleijões morais, os aleijões espirituais, eles são produto da queda. O que foi que o salmista disse? Eis que iniquidade, no Salmo 51, versículo 5. Vamos ver, abre a Bíblia aí, em Salmo 51, 5, para você ver de onde vem o desmantelo, de onde vem o desajuste, de onde vem o aleijão. Leia aí, por favor. 1, 2, 3. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. O salmista diz, quando Davi fez o quê? 2 pecados grosseiros. Quais foram os 2 pecados grosseiros de Davi? Um homem de Deus, um homem crente, um homem de oração, um homem de Bíblia, um homem de salmos. Mas ele cometeu 2 pecados gravíssimos. Quais foram os pecados gravíssimos que ele cometeu? Ele cometeu um adultério, e para encobrir o adultério, ele fez algo mais grave ainda. Ele cometeu um homicídio, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro. Quando a gente peca, não fica só naquele pecado. Às vezes tem que mentir, às vezes tem que jogar a culpa no outro. É assim ou não é? Tem que sempre ter uma coisa a mais, um abismo chama outro. Então Davi cometeu 2 pecados: adultério e assassinato cruel, assassinato qualificado. Um crime hediondo. O assassinato foi um crime hediondo, porque o rapaz era inocente e ele criou uma estratégia, ele criou uma maldade, uma coisa horrorosa no coração de quem? Aquela coisa horrorosa estava no coração de quem, irmãos? De Davi. Aí ele disse: foi a sociedade que me fez assim. A culpada foi Batseba. O culpado foi Urias, que deixou a mulher carente. O culpado foi não sei quem. Foi a sociedade, foi o meio onde eu vivi. Foi assim que ele disse? Foi que ele disse, irmãos? Eis que em iniquidade o que, irmãos? Fui formado. E em pecado. Não é que a mãe dele era meretriz, não. Não é que a mãe dele era meretriz. Alguém, um pastor sem juízo, disse que é porque a mãe dele era prostituta. Não diga isso não. Levantar falso uma velha, glória a Jesus. Levantar falso a quem já morreu, é uma tristeza. Não era prostituta, a mãe de Davi não era prostituta. No texto não diz isso. Isso aqui fala do pecado congênito, que a teologia católica chama de pecado original e a teologia evangélica chama de pecado congênito. Porque nós já nascemos com os aleijões. Nós já nascemos com as deformidades morais, as deformidades espirituais. Porque quem foi que ensinou Caim a ser ruim? Quem foi que ensinou? Qual foi a influência que ele recebeu de A nem de B? Tinha sociedade naquela época? Não tinha. Ele não tinha tio, ele não tinha tia, ele não tinha primo, ele não tinha prima. Ele não tinha vizinho, ele não tinha ninguém, só tinha ele. E a ruindade nasceu no coração dele. E Davi disse: a ruindade não foi culpado fulano, não foi culpado cicrano. O salmista disse: a culpa foi minha, porque eu já nasci, eu já fui formado deformado. Irmão, tem gente, irmão, que bota a culpa. Tudo que acontece com ele, o culpado são os outros. É assim ou não é? Faz as besteiras, faz as loucuras, faz as insensatezes, mas o culpado é o vizinho, o culpado é o pai, o culpado é a mãe, o culpado é o pastor, o culpado é todo mundo, menos ele.
Por que foi que Davi foi vitorioso? Porque ele não colocou a culpa em ninguém. Ele disse: eu já fui formado em iniquidade. Não foi ninguém que me influenciou. Não foi Batseba que estava tomando banho. A culpa foi minha. Se eu tivesse temor de Deus, se eu tivesse vigiando, não teria acontecido isso. Por isso que Deus o perdoou e por isso que ele é amado por Deus até hoje. Quem diz aleluia, irmãos? Lembre-se que o coxo era aleijado desde o ventre de quem, meus irmãos? Da sua mãe. E esse coxo representa a humanidade, representa a mim e representa você. E só Jesus é quem pode curar, só Jesus é quem pode ajeitar esses pés atrapalhados, esses artérios, esses tornozelos atrapalhados. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus nesta noite. Todo texto bíblico é uma pregação evangélica. Todo texto bíblico é uma pregação evangelística, de Gênesis a Apocalipse. Você pode pegar este texto e pregar para os pecadores. O homem era aleijado desde o ventre da mãe, e os seres humanos já nascem pecadores, já nascem corrompidos, já nascem aleijados espiritualmente e moralmente. E só tem um que pode fazer a obra. Só tem um que pode fazer a obra. Só tem um que pode fazer a obra de um conserto. Se eu fosse você, eu daria glória ao nome desse único que pode fazer a obra do conserto, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Ele. Glória a Deus nas alturas celestiais. Irmãos amados, a prova do pecado congênito, Salmo 58:3. Salmo 58:3, por gentileza. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, proferindo mentira. De onde é que vem o erro? De onde é que... Isso é teologia. Isso é doutrina. Isso é doutrina bíblica. O pecado original, o pecado, nós já nascemos corrompidos, porque nós somos descendência de Adão. Nós somos descendência de Adão e já nascemos carregando esse karma. Veja de novo o versículo, por favor. Alienam-se os ímpios desde a madre. O que quer dizer alienam-se? Outra tradução, veja aí outra tradução, por favor. Glória a Deus. Alienam-se os ímpios desde a madre. Na Viva. Gente pecadora que desde o nascimento se afasta de Deus. Pronto, alienado é desde o berço vocês vêm seguindo um caminho errado, o caminho da mentira. O cacete aqui é pior do que na corrigida. A cacetada é maior. Desde o berço vocês vêm seguindo o caminho errado. Desde o berço. Aleluia! Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, igreja. Só tem um que pode fazer a cura. Só tem um que pode aprumar esses pés. É o Filho de Deus. Dê um glória para Ele nesta noite. É o Filho de Deus. É o único que pode aprumar esses pés que anda caminho errado. Aleluia. Amém? Então, essa história que a sociedade é quem faz o homem, a sociedade ajuda a piorar. A sociedade ajuda a piorar, mas a desgraça já está dentro. A desgraça já veio de nascimento. E não é só Davi, não, é os ímpios, todo ser humano. É a doutrina do pecado congênito, ou a doutrina do pecado original, que é herança adâmica. Herdamos de Adão. Mas Jesus pode ou não pode? Pode. Pode ou não pode, irmão? Pode. Paulo deu um grito, Paulo mesmo salvo, irmão. A gente só vai se ver livre dessa aleijão total. Quando é que a gente só vai se ver livre totalmente desses aleijões? Quando é? Na vinda, no arrebatamento da igreja, que a gente vai receber um corpo glorioso e vai se ver livre. Enquanto estivermos na terra,
A gente, mesmo salvo, mesmo perdoado, mesmo lavado pelo sangue de Jesus, ainda carrega esse defunto. Vamos ver na Bíblia? Glória a Deus. Vamos ver na Bíblia? É Romanos 7:24. Romanos 7:24. Paulo, mesmo crente, ainda carregava esse karma, mesmo salvo. E era uma briga dele. Por isso que o crente tem que brigar todo dia. Brigar contra quem? Contra os outros? Brigar contra os outros? Brigar contra quem? Contra si próprio, contra si mesmo. E nós nascemos aleijados. Glória a Deus. Vamos ver isso. Paulo deu um grito. Paulo olhou para dentro de si e deu um grito. O que foi que ele disse? Miserável homem que eu sou. Misericórdia, meu Deus. Foi um grito terrível. Quem me livrará do corpo desta morte? Para aí. Volte para aqui. Miserável homem que sou. Foi Paulo. Alguém diz assim, não, mas ele está se referindo a quando ele não era crente. Não é verdade. O arcabouço teológico, a exegese, não mostra que ele está falando de quando ele não era crente. Ele está falando da vida dele como salvo. Ele disse, miserável homem que sou. Ele não disse miserável homem que eu era. Ele disse miserável homem. Tempo, o que? Onde estão os estudantes de Paulo Freire? Tempo o que, irmão? Presente. Se não souber disso, está desgraçado. Glória a Deus. Aleluia. Tempo presente do verbo miserável homem que sou. Não é que eu era. Só a graça de Deus para me valer. Agora, esse versículo é de difícil interpretação. Só quem conhece a história dos etruscos é que sabe explicar esse versículo. Os etruscos foi o povo que viveu em Roma antes dos latinos. Antes dos romanos propriamente dito, houve a cultura etrusca. Era um povo que morava lá, uma civilização muito adiantada. E eles davam um castigo ao criminoso. O criminoso não era preso. O criminoso, o assassino não era preso na cultura etrusca antes dos romanos, mas os romanos conheciam isso também. E praticaram também. Os etruscos, quando uma pessoa cometia um crime, eles diziam, você nem vai preso e nem vai morrer. A sua condenação vai ser amarrar o cadáver do que você matou nas suas costas. E você vai viver com o cadáver até o cadáver cair pedaço por pedaço. E eles amarravam o cadáver nas costas do assassino. E o assassino ia andar com aquele cadáver nas costas. Agora, quanto tempo o assassino duraria? Quanto tempo ele duraria? Pouquíssimo tempo. Porque as bactérias, os vermes, passavam para o assassino. E o assassino, dentro de poucos dias, o que era que acontecia com o assassino, irmão? Morria também. Virgílio é quem conta isso. O pastor está aqui lembrando ele. Virgílio conta isso, que era um costume etrusco. Carregar o corpo da morte. Carregar. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quer dizer que o ser humano carrega um defunto podre colado consigo. Contaminando. Jogando bactéria. Jogando vírus. Jogando veneno, jogando toxinas em você. Mas Paulo disse, quem me livrará? Quem vai me acudir? Quem vai me livrar desse defunto, desse corpo, desta morte? Aleluia. Aí no versículo seguinte ele diz, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim. Volte, somente até aí. Todo mundo deu um grito, 1, 2, 3. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Desse defunto, só quem pode te livrar é Jesus Cristo, nosso Senhor, e mais ninguém. Dá para dar um aleluia para Jesus nessa noite? Porque nós nascemos aleijados desde o ventre de nossa mãe. Você vê a criança, irmão. Criancinha pequena bate na cara da mãe. É verdade ou não é? Bate na cara do pai. Disse meu pai. Minha mãe dizia que eu dei na cara de meu pai quando era menino. Mas só dei uma vez. Diz que ele botou no braço. E o cão me atentou. E eu, pá, sem motivo. Ele também, pá, glória a Jesus. Mas nunca, glória a Jesus. Dei na cara de meu pai. Mas o que era isso que a criança dá na cara da mãe? Quem já deu na cara da mãe quando era menina aqui? Confesse o pecado. Eu não confessei o meu, por que você não confessa o seu?
Deu na cara da mãe e na cara do pai. Eu confessei o meu, vocês ficam tudo caladinho. Só é pecador eu aqui, só sou pecador eu. Eu conheço vocês. Magote de crente. Menino vê o brinquedo do outro. Tá com o brinquedo dele, é assim ou não é? Tá assim ou não é? Menininho pequeno. Não é? Menino pequeno. Aí tá com o brinquedo dele. Quando chega o outro com o brinquedo, do seu próprio brinquedo, ele vai o quê? Arengar para tomar o brinquedo do outro. É ruindade, irmão. É a natureza que já vem assim, desde o ventre. Mas o sangue de Jesus tem poder. Dê glória para Deus que o sangue de Jesus tem poder para te libertar do corpo desta morte. Esse defunto que nós carregamos, podre, fétido, ruim, venenoso, tóxico, que está agarrado à nossa alma. Dê glória para Deus nessa noite. Glória. E o que é que acontece mais? Vamos ver aí. Lê de novo o versículo 2 todo agora. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa. Pronto. Ele não podia entrar no templo. Você sabia disso? Desde o Antigo Testamento, os deficientes, os eunucos, os improdutivos não tinham direito de entrar. Ficava do lado de fora. Ficava nos arredores, mas não tinha direito de entrar. Porque aqueles aleijões físicos representavam os aleijões espirituais. Não podia entrar, não podia ser sacerdote. As leis do Antigo Testamento não permitiam que os deficientes tivessem a liberdade que os demais tinham. Os deficientes ficavam do lado de fora, os aleijados ficavam do lado de fora. Representa quem esse fato? Representa quem? O que é que o Espírito Santo está nos dizendo? Que nós todos, teve um tempo na nossa vida, que nós estávamos do lado de fora. O homem aleijado espiritualmente, ele está fora da presença de Deus. Ele é um profano. Pastor Isoldo, o que significa a palavra profano? Profano não é um palavrão, profano não é um termo depreciativo. A palavra profano vem do latim profanus, que dizia longe da face do Deus. Profano é aquela pessoa que está longe, vem do latim profanos, quer dizer fora da face do Deus. Profanos. O aleijado não tinha direito de entrar, não tinha direito de adorar, não tinha direito de levar um sacrifício, não tinha direito para nada, coitado, ele ficava na porta do templo. Glória a Deus, era a minha situação, era a sua situação. Nós éramos profanos, nós estávamos fora por causa dos nossos aleijões espirituais. Quando foi que ele pôde entrar? Quando foi que ele pôde entrar? O versículo de número 8 é que diz quando foi que ele pôde entrar no templo. Glória a Deus. 8. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Cadê o glória para Jesus nessa noite? Você vê que quando ele foi curado, qual foi a primeira coisa que ele fez quando ele foi curado, igreja? Entrou onde, irmão? No templo. Por que ele não correu para casa? Por que ele não correu para a rua? Por que ele não correu para o pátio? Por que ele não correu para longe? Porque o sonho dele, o desejo dele de muitos anos era ter direito de entrar para adorar ao Senhor dentro do santuário. Dá para dar um glória para Jesus nessa noite. Irmãos, pessoa que aceita Jesus, a pessoa que é curado por Jesus, curada a alma é curada por Jesus, ele tem desejo de vir ao templo, irmãos. Antigamente, quando as pessoas aceitavam a Cristo, no outro dia, elas já estavam na igreja. E houve uma época, irmão, que era
Na Assembleia de Deus tinha uma regra terrível, que graças a Deus que acabou. A pessoa aceitava Jesus, só podia entrar no templo depois de 3 meses. Só podia entrar no templo depois de 3 meses. Isso há 50, 60 anos, era assim. O porteiro não deixava entrar. Só depois de 3 meses se permanecia. Só tinha direito de vir no culto, de pregar, mas não tinha direito de vir nesse culto de doutrina. As portas eram fechadas. E a pessoa ficava do lado de fora. E tinha gente que chorava, irmão. Tinha gente que chorava. Tinha gente que chorava querendo entrar. E tinha porteiro ignorante naquele tempo. Hoje eles estão civilizados, eles estão com sorriso. Mas naquele tempo, pensa. Teve um irmão Bal, um servo de Deus, que foi um pastor. Ele aceitou Jesus lá para as bandas do interior de Alagoas. Aí quando foi no dia que ele veio para o primeiro culto, no sítio, numa congregação, os irmãos orando, fogo pegando, a labareda cortando, crente falando língua e ele chorando lá de fora. Foi quando foi chegando para entrar, o porteiro disse: quem é você? Ele falava Fonhé. Eu sei até o nome do porteiro, mas eu não vou dizer, porque pode ter parente do porteiro vivo. O porteiro já morreu faz muitos anos. Aí disse: quem é você? Ele disse: eu sou irmão Bal, eu aceitei Jesus ontem. Não, senhor, não pode entrar não. Fique ali debaixo daquele pé de manga. Aí o irmão que trouxe o Bal passou vergonha, entrou, que já era membro, e o bichinho ficou chorando lá de fora. Aí começou a chorar. Aí, se você está chorando, olha o carinho, glória a Jesus. Você está chorando? Eu estou desconfiado que você é um ladrão de galinha que está desaparecendo umas galinhas aqui na redondeza. Novo crente, irmão. E não se desviava, não. Hoje o povo se desvia por tudo no mundo. Se fizer uma coisa dessa hoje em dia, irmãos, vixe, meu processo. Vou procurar outra igreja civilizada. Não estou dizendo que é para fazer, não. Foi um erro. Mas eu estou falando da firmeza dos crentes do passado. Meus amados irmãos, e ele começou a chorar e começou a se alegrar. Começou a chorar e começou a se alegrar. Levou o nome de quem, irmão? Ladrão de galinha. Está desaparecendo umas criação e eu estou desconfiado que é você. Glória a Jesus. Mas não é que Jesus batizou o irmão Bal com o Espírito Santo? Aleluia. Porque quem aceita Jesus deseja vir aprender. Quem aceita Jesus deixa o mundo. Quem aceita Jesus perde o prazer no mundo. E o prazer dele é entrar no templo para adorar o Senhor, para aprender a sua palavra. E ele ficou tão alegre que entrou no templo andando. E o que mais, irmão? Saltando. E o que mais, irmão? Glorificando. E glorificando a Deus. Irmão, a Assembleia de Deus, se não tiver cuidado, vai perder o pentecostalismo. Porque tem gente que não quer mais isso na igreja. Se o crente dá um salto, saquete. Tem igreja Assembleia de Deus assim. Igrejas, irmãs nossas, que eu tenho um carinho muito grande, mas não pode ninguém se alegrar, não pode dar um salto. Irmão, eu não salto todo dia porque não posso. As pernas não ajudam mais, glória a Deus. Um dia eu dei um salto aqui, irmão, no outro dia as pernas, não é que mais cedo doendo, irmão, não posso mais saltar. Tem que saltar um saltinho curto, que nem salto de sapo, bem curtinho, glória a Jesus. Mas eu não me escandalizo quando eu vejo o crente saltando, não. Porque o rapaz entrou no templo, andando e saltando e dando glória a Deus, aleluia. A gente só não vai saltar pela carne, mas se for pelo poder do Espírito, pode saltar, porque é bíblico. Não é mandamento, mas é bíblico. Dá para dar aleluia para Jesus, irmãos? Dá para dar aleluia para Jesus, glorifique a Deus. O homem entrou no templo, a primeira coisa que ele fez foi desejo de entrar. De entrar onde, irmãos amados? No templo. Ele poderia ter ido para casa, poderia ou não poderia? Poderia ter ido para visitar os amigos, poderia ou não poderia? Poderia ir para qualquer lugar, mas ele entrou. Ele entrou onde, meus amados irmãos? É sinal de conversão. Quando eu aceitei a Cristo como meu Salvador, eu estudava no Colégio Estadual Humberto Mendes. Quem é palmeirense e quem já mandou em Palmeiras sabe. E eu de lá ia para a Assembleia de Deus a pé. Quando tinha 2 aulas, faltava o professor.
Eu e os demais crentes, a gente saía correndo a pé pelo Minervão, pela ponte do Minervão, para ir para a igreja. Chegar lá já no fim da doutrina, mas o pouquinho de doutrina que a gente pegava era o sabor de mel. Era o sabor do céu. Mas hoje em dia, irmãos, tem gente que aceita Jesus, é precisar do lar. É preciso carregar no braço. Não é, irmão? Chegue, bebê. Toma uma pepetinha. Com mel. Tem que botar um melzinho. Mas eu creio no Espírito Santo. Quem crê no Espírito Santo, dê um glória a Deus. Quem crê que Ele vai agir? Quem crê que Ele vai agir, dê um glória para Jesus nessa noite. Ele vai curar os aleijados espirituais. Ele vai porque Ele pode. Os irmãos, quando forem ao SESI, nos 4 dias de festa, leve os deficientes espirituais. Leve os problemáticos, os endemoniados. Pode levar perturbado, gente com depressão, gente doente, gente aflita. Leve, porque seus amigos, seus vizinhos, e leve para ouvir a palavra, porque Jesus ainda cura os deficientes, que são deficientes desde o ventre da mãe. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.